Não é fácil compreendermos como que no mundo perfeito surge a imperfeição. Como que no nosso planeta, que havia sido criado por Deus com todas as belezas naturais, o pecado encontra lugar. De fato, o pecado sempre será irrazoável e ilógico. Mas o pecado teve origem no céu e não na terra. No programa de hoje, aprenderemos um pouquinho mais a respeito da origem do mal. Olá, amigos do Bíblia Fácil. Sejam bem-vindos ao quadro Saiba Mais. Todas as semanas você pode enviar a sua pergunta dentro da temática que estamos estudando e na semana seguinte elas serão respondidas. Você pode enviar através do nosso blog novotempo.com/bibliafácil. Na semana passada estudamos no programa a respeito do tema Deus e chegou para nós aqui algumas perguntas dentro dessa temática. A primeira veio de Franco da Rocha, em São Paulo, e quem nos enviou foi o Flávio Alonso. Ele pergunta: pastor, afinal de contas, existem 3 deuses ou só um Deus com 3 denominações? Obrigado, Flávio, por sua pergunta. Eu queria aproveitar e convidar você para ler Mateus capítulo 3, dos versículos 13 a 17, onde fala do batismo de Cristo, e também a grande comissão de Mateus 28, 19. Nesses textos você vai perceber de que há 3 pessoas distintas na divindade: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E não um Deus que se apresenta de 3 formas, como é conhecido na teologia como modalismo ou sabelianismo. Mas muito obrigado por sua pergunta. Uma outra pergunta é de Marcos dos Santos, lá de Madalena, no Ceará. Um grande abraço a todos os amigos cearenses que estão assistindo o Bíblia Fácil. E ele pergunta para nós se, ao usarmos as imagens, como por exemplo sobre o céu, sobre a volta de Cristo, nós não estamos quebrando o 2º mandamento, que proíbe adorar imagens de escultura. Marcos, nós não estamos quebrando, sabe por quê? Porque essas imagens, como por exemplo no Bíblia Fácil, são usadas para ilustrar algum tema da palavra de Deus. E nós nunca ensinamos a reverenciar ou adorar essas imagens, o que seria então o pecado da idolatria. Mas muito obrigado por sua pergunta. Eu quero aproveitar e mandar um grande abraço para vários amigos que estão nos assistindo em vários estados do Brasil. Por exemplo, Manuel Barbosa, de Araçatuba, São Paulo, a Rosana Cardoso, lá de Pinheiros, do Espírito Santo, um abraço a todos os capixabas, Bruno Pereira Rasco, de Apucarana, no Paraná, Adelaide Prazeres da Silva, de Salvador, Bahia, e o Vitor Manuel, de Mongonguá, aqui em São Paulo. Mande a sua pergunta através do nosso blog até quarta-feira de cada semana. E na semana seguinte, nós iremos responder a sua pergunta. Um grande abraço. Olá, amigos da Novo Tempo, sejam bem-vindos mais uma vez ao programa Bíblia Fácil. Esta é a 4ª semana que estamos juntos estudando a Bíblia, o 4º programa. Hoje temos um tema importantíssimo para tratar com vocês e nós queremos agradecer a sua audiência, porque nesses momentos especiais você tem aberto a sua casa para nos receber, para esse momento tão importante de estudarmos a Palavra de Deus e compreendermos a vontade dEle para as nossas vidas. Temos aqui também um grupo muito especial de convidados que têm estado conosco ao longo dessas semanas, estudando a Palavra de Deus e descobrindo o poder transformador que há nesse livro. João, você é um dos que está conosco aqui estudando a Palavra de Deus. Você veio de longe, né, lá do Ceará. Fale um pouquinho para nós sobre sua família. Pastor, sou casado. No primeiro casamento, 3 filhos. Do segundo tem um casal. Você forma 5. Ok, 5 filhos ao total. Ao total. E 7 netos. 7 netos, você já é avô. Avô. Como chamam os 5 filhos que você tem? Uma se chama Cícera Maria, outra Josilene e Walter Júnior, Sudaleife e João Vitor. Ah, você também tem uma filha chamada Sudaleife? Sudaleife. Isso é coisa de J. Washington, J. Washington. Ok, entendi.
Bom, Tairine, você é outra convidada que está conosco também, lá de Lavras. Fale um pouquinho para nós sobre sua família também. Então, eu tenho meus pais, minha mãe e meu pai, mais 2 irmãos mais novos, um de 16 e outro de 14 anos. E posso dizer que são tudo para mim, minha base, que me apoia, que está sempre comigo mesmo. Quando você falou que estava vindo para São Paulo participar de umas gravações, um momento de estudo da Bíblia, o que eles disseram para você? Falei assim que é para eles ficarem com saudades de mim, que eu vou voltar. Que você volta. Eu volto. Que joia, muito bom. Muito bom ter você de casa aí participando com a gente desse momento tão especial de estudo da Bíblia. Sabe que a Bíblia fechada é um livro comum, ela aberta é a voz de Deus a nos falar. E nós estamos tendo ao longo dessa semana a oportunidade de estudarmos temas muito importantes. Se você desejar receber também um guia de estudo para participar desses estudos que estamos fazendo aqui, esse guia é inteiramente grátis e você pode mandar um e-mail para a gente, ligar. Aqui vai aparecer para você o nosso endereço, o nosso telefone. Você pode solicitar esse material que vamos enviar para você. E você participa então desse projeto de estudo da Palavra de Deus. Chegamos então ao nosso quarto tema. Hoje nós iremos aprender sobre um tema muito interessante, a origem do mal. Nós vamos tentar entender hoje por que acontecem tragédias, por que pessoas boas sofrem, por que tanta gente inocente morre. Então esse é o tema que de fato atrai, porque ele desperta a curiosidade. E esse é um tema muito importante, nós vamos estudá-lo hoje. Mas nós temos aqui o hábito de nunca estudarmos a Bíblia sem antes nós orarmos. E eu tenho certeza que os nossos amigos de casa também poderão participar dessa oração pedindo a presença do Espírito Santo nesse momento especial de estudo. Feche os seus olhos, vamos orar. Pai querido, muito obrigado pela chance que temos de ter em nossas mãos a Tua Palavra e de estudá-la. Ajuda-nos a compreender por que do sofrimento nesse mundo, por que pessoas boas sofrem, por que inocentes sofrem. Aonde está Deus quando as coisas ruins acontecem? Ajuda-nos a entendermos e termos respostas para os nossos conflitos pessoais. Te oramos em nome de Jesus. Amém. Alguém aqui alguma vez já se perguntou por que tal coisa aconteceu comigo? Alguém que já passou por um momento muito turbulento na vida, que chegou a questionar a existência de Deus ou por que tal coisa estava acontecendo? Alguém já passou por isso aqui? Alguém quer compartilhar isso com a gente? Sim, Jati, por favor. Devido ao desenrolar dos dias que foram se aparecendo na vida, eu tinha uma religião a princípio de berço maternal. Eu fui batizado na igreja católica e depois, com o passar do tempo, eu comecei a notar que outras religiões do convívio, né, traziam novidades e traziam perguntas e toda uma gama muito complexa, né? E com isso eu foram aumentando as minhas dúvidas. Entendi. Então hoje, se perguntar para mim qual a minha religião, eu falo assim, eu sou sincrético. Sim. Acredito em todos os sincretismos religiosos, que seja religião ou que não seja religião. Então o meu momento é um momento de dúvida. Entendi. Talvez essa dúvida que o Jati está apresentando aqui também seja a sua dúvida de casa, né? Por que nós temos tantas religiões? Por isso estamos aqui, para estudarmos a Bíblia, para conhecermos a vontade de Deus, o que Deus quer para nós. E vamos, ao longo de cada semana, chegar a essa compreensão e podemos tomar uma posição, nos definir em relação àquilo que estamos aprendendo. Pois não, Cleide? Pastor falou se alguém gostaria de compartilhar. Eu tive um episódio com a minha mãe. Minha mãe é uma pessoa assim que ela sofreu muito na vida. Ela perdeu pai e mãe com 8 anos de idade. Ela foi largada no mundo, passando irmãos de irmãos. Uma família, quando meu avô era vivo, com uma boa condição financeira. Meu avô era prefeito de Governador Valadares, uma cidade mineira. E os irmãos brigavam entre si para cuidar de minha mãe, porque era a única menor de idade. E durante o longo da vida dela veio sofrimentos, ela apanhou muito e ela testemunha isso. E minha mãe é uma pessoa de muita fé.
E ela nunca reclamou. Nunca reclamou. Ela sempre fala, Deus sabe o que faz. Deus sabe o que faz. A única coisa que eu já vi ela lamentando a perda da mãe, mas nunca reclamou. Do pouco, do muito, do nada, nunca. E há 2 anos atrás, a minha mãe é um pouco debilitada, tem depressão, e ela também tem labirintite. Minha casa tem 2 andares, ela subindo a escada para acompanhar meu filho até a escola, ela deu uma crise no 2º andar da minha casa e caiu de uma altura de 5,15 metros. Olha. E ela fala assim, que ela só pensou assim, falou, Deus, me segura. E ela falou que sentiu o corpo dela rodando no ar. Minha mãe caiu em pé. O pé dela, direito, ficou pendurado pela pele. Ela quebrou 7 costelas. Ela quebrou os 2 pés, esse com uma fratura exposta. Então, quem socorreu a minha mãe foi um rapaz que estava passando na rua. E ele falou que não acreditava que ela estava viva. De tanto que sangrava, ela teve que receber bolsas e bolsas de sangue, várias doações. E hoje ela tem um total de 9 cirurgias no pé. Ela manca, anda de muletas. E durante o tratamento dela, ela pegou uma infecção hospitalar e eu ficava me perguntando, Deus, por que minha mãe está passando por isso? Por que Deus permite certas coisas aconteçam? Porque ela já sofreu tanto. Ela é uma pessoa hoje que a vida dela é cuidar dos netos, é cuidar do meu pai, dos filhos, ela vai à igreja, ela não tem vícios, ela é uma pessoa assim que não tem um vizinho, não tem ninguém que possa reclamar dela. E nem a gente quanto filho, meu pai como marido. E é uma pessoa que, de repente, se viu numa cama com uma infecção generalizada, quase tendo que ser amputada do pé. E eu ficava, meu Deus, mas por que o senhor está fazendo isso com a minha mãe? E até hoje eu tenho... Você ainda se pergunta. Eu falo, por que ela teve que passar talvez, por isso? Cleide, essa dúvida que você tem, a dúvida que eu já te expus para a gente, seja também as dúvidas de muitos telespectadores, né? Por que essas coisas acontecem? Sabe que a Bíblia tem resposta para isso. Vamos então analisar na Bíblia e descobrirmos algumas coisas. A primeira coisa que nós temos que entender é de que o mal surgiu não no planeta Terra. O mal surgiu no universo antes do planeta Terra. É isso que a Bíblia revela. Vamos ler um texto? Sim, Lu, por favor. Pastor, Deus criou o universo, fez o universo e esse planeta maravilhoso que a gente vive. E por que a permissão do mal na Terra? Boa sua pergunta. Vamos deixar que a Bíblia então responda? Lê comigo então, Lu, esse texto aqui. Ezequiel 28, versículos 14 a 17. E nós vamos entender por que o mal foi permitido no universo, como você nos perguntou. A paginação para aqueles que estão aqui no nosso auditório, 571. Ok? Página 571, Ezequiel 28, 14 a 17. E aqueles que estão nos acompanhando em casa, aqui nós damos uma paginação para facilitar encontrarmos o texto. Talvez não confira na sua Bíblia, mas a passagem que nós vamos ler é Ezequiel 28, 14 a 17. Esse é o primeiro texto, um texto muito maravilhoso da Bíblia, que nos ajuda a entender a origem do mal no universo. Assim escreveu o profeta: Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. O profeta aqui está usando a linguagem de um rei daquele tempo para descrever a pessoa, o ser de um anjo que habitava com Deus e se rebelou. Esse anjo que habitava com Deus, hoje nós conhecemos como Satanás. Então o profeta dá alguns detalhes impressionantes. Olhe para o texto mais uma vez. Diz aqui que perfeito eras, o versículo 15, nos teus caminhos. Esse anjo foi criado perfeito. Deus não criou o mal. Deus criou todos os anjos perfeitos. Mas um dia esse anjo achou iniquidade e violência
e pecou. Por isso ele foi lançado fora do céu. Existe um outro texto que nos ajuda a entender melhor. O versículo 17, continuando a leitura, diz assim: elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra diante dos reis te pus, para que te contemplem. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Esse anjo ocupava uma posição privilegiada no universo. E por causa desta alta posição, o seu coração se corrompeu. Existe um outro texto na palavra de Deus que nos ajuda a entender melhor o que aconteceu com esse anjo no céu. Esse outro texto se encontra em Apocalipse 12, versículos 7 até o 9. Vamos para o Novo Testamento, página 202. Bem no finalzinho da Bíblia, página 202, Apocalipse, melhor, página 207. Apocalipse, capítulo 12, versículos 7 até o verso 9. O profeta Ezequiel disse de que esse anjo foi expulso, lançado por terra. O Apocalipse vai confirmar o que o profeta está dizendo. Olha o que diz João, o escritor do Apocalipse. Houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele quem? Os seus anjos. Sim, Ludmila. Pastor, partindo do pressuposto que Deus é o Deus Todo-Poderoso e conhecedor do futuro de todos. Sim. Se Deus criou o anjo de luz, que foi Lúcifer no caso, se Deus criou Lúcifer, o Deus sendo todo-poderoso e conhecedor do futuro, porque ele sabia que Lúcifer teria sua mente corrompida e se desviaria dos caminhos que, a princípio, Deus gostaria que ele seguisse? E se assim o foi, por que Deus, então, permitiu que a sua mente, o seu coração se corrompesse? Eu acho que a resposta nisso está primeiro na onisciência divina. Deus, ele é onisciente. O atributo divino da onisciência é que ele sabe todas as coisas. Ele sabe o princípio, sabe o fim. Ele sabia que esse anjo ia se corromper? Ele sabia, porque ele é onisciente. Por que ele não impediu? Porque Deus lida assim com suas criaturas, não só com os anjos, mas também com os seres humanos. Ele dá para nós o livre arbítrio. Deus não criou seres autômatos, robôs. Deus não quer se relacionar com um robô que sirva a Ele porque foi programado para isso. Deus quer um serviço voluntário, um serviço de amor. Os anjos poderiam escolher serem fiéis a Deus ou serem fiéis ao anjo rebelde. E aqui eu aproveito o gancho para responder a pergunta do Lu. Por que Deus não permitiu? Por que Deus permitiu? Por que Deus não destruiu esse anjo assim que ele pecou? Se Deus tivesse destruído esse anjo assim que ele se rebelou, teria criado na mente de cada anjo uma pergunta: de fato esse Deus é amor? Por que ele destruiu esse anjo que se rebelou contra ele? Você entende o problema que surgiu no universo? Se Deus destrói a Satanás, uma dúvida seria gerada na mente dos outros anjos. Se nós não obedecermos e servi-lo também, qual será o nosso destino? A destruição. Sim, Cícero. Pastor, e por que ele jogou ele para a terra, expulsou ele? E não o salvou se Deus não nos abandona? Sim. Mesmo a gente pecando, errando, ele está lá, não nos abandona em momento nenhum. Alguns podem perguntar assim. E por que abandonou ele? Por que abandonou o anjo e o ser humano hoje tem tantas oportunidades, não é essa a sua pergunta? Será que Deus abandonou esse anjo logo a princípio?
o que nós entendemos desse tema é de que Deus trabalhou com esse anjo para que ele voltasse atrás, para que ele se arrependesse. Entendemos de que Deus é longânimo e é paciente. Então Deus foi com esse anjo até o momento que ele pôde, até um ponto que ele pôde. Finalmente o anjo escolheu se rebelar. Quando isso acontece, e é assim que Deus lida também com o ser humano. Ele nos aconselha, nos chama, nos apela, mas a decisão final é nossa. E vai haver um ponto, mesmo na história humana, de que nós podemos passar para além do limite do alcance divino. Foi isso que aconteceu com o anjo. Pastor, aí então que entra a questão do livre-arbítrio. No caso, Satanás pôde escolher e acabou escolhendo esse caminho. Sim. Seria isso, então? Exatamente. E um outro detalhe. Você acha que quem tem mais conhecimento do próprio Deus? Nós, seres humanos, ou um anjo que habitava na presença dele? Sem dúvida que esse anjo, ele habitava na presença de Deus. Ele conhecia muito bem a Deus. E ele colocou em xeque o caráter de Deus, a lei de Deus, o governo de Deus. Deus poderia ter destruído a ele. Mas se Deus o fizesse, uma interrogação seria gerada no universo. O que Deus escolheu fazer? Deus deu chances para ele, até que ele passou além do limite da misericórdia. Mas aí vem a pergunta, o que nós temos a ver com isso? Por que isso veio parar no planeta Terra? Bom, essa pergunta nós iremos responder daqui a pouquinho, assim que voltarmos do nosso intervalo. Até já. No próximo bloco... Essas pessoas que dizem que recebem entidades, enfim, vou utilizar, não sei, sou leiga nisso. Ouvem, escutam, umas dizem que escutam Deus, ou escutam outras almas, espíritos, não sei. Como o senhor explica isso? Ok, amigos, estamos de volta com o programa Bíblia Fácil, um jeito fácil de estudarmos e aprendermos sobre os temas maravilhosos da Palavra de Deus. Aqui, nos nossos estúdios, um grupo muito especial que tem nos ajudado no estudo dessas temáticas que são tão importantes para a nossa vida. Nós terminamos o último bloco falando sobre como que o mal chegou até o nosso planeta. Mas antes disso, se você deseja nos acompanhar em todos esses estudos que nós estamos fazendo aqui no programa Bíblia Fácil, eu quero convidar você a pedir então o seu guia de estudo. Ele é inteiramente grátis, iremos fornecer para você aqui, todo o nosso endereço, os nossos e-mails, telefones, para que você possa solicitar esse material. Você pede esse material através do correio, enviamos para a sua casa e você acompanha todos os estudos que nós estamos tendo. Por exemplo, essa semana estamos estudando sobre a origem do mal. Um outro detalhe, se você não teve a sua pergunta respondida, se dentro dessa temática nós não atendemos o seu anseio, você pode mandar um e-mail para nós. bibliafacil@novotempo.org.br. Mande a sua pergunta até quarta-feira da semana e nós vamos então respondê-la na semana seguinte, tá bom? Vamos voltar então ao tema? Terminamos o último bloco com a pergunta. O pecado veio para a Terra, mas o que tinha o nosso planeta a ver com tudo isso? Quando Deus criou o planeta Terra e colocou nele o primeiro casal, Adão e Eva, tudo era perfeito, tudo era perfeito. Sabe que Deus, ao criar Adão e Eva, ele também precisava testá-los. Testá-los para quê? Deus tinha a intenção de integrar a família humana à família celestial. Vocês se lembram no texto que nós lemos há pouco de que Satanás foi expulso do céu e com ele os seus anjos? Quantos anjos Satanás conseguiu arrastar em sua rebelião? Abra sua Bíblia em Apocalipse, no capítulo 12. Olha que interessante esta revelação profética. Apocalipse, capítulo 12. O versículo 4 diz assim: o dragão é Satanás, certo? Nós já vimos isso aqui nos versículos 7 a 9, do capítulo 12 mesmo. E o versículo 4 diz assim: a sua cauda, a cauda do dragão, arrasta o quê?
A terça parte de quê? Das estrelas dos céus. Volte para o capítulo 1 de Apocalipse e olhe para o versículo 20. O que é estrela em profecia? Apocalipse capítulo 1, versículo 20. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e dos 7 candeeiros de ouro. As 7 estrelas são o quê? São anjos. Então, em profecia, estrela significa anjo. Se o dragão, que é Satanás, arrastou com a sua cauda a terça parte das estrelas do céu, isso quer dizer que Lúcifer, em sua rebelião, levou consigo a terça parte dos anjos de Deus. Nós não sabemos quantos anjos possui Deus. O que sabemos é que são milhares de milhares, miríades de miríades. Mas uma terça parte deles aceitou a proposta de Satanás contra o governo de Deus. E qual foi a acusação que Satanás fez ao governo de Deus? De que Deus era injusto. A terça parte de anjos se rebelou. Agora Deus, ao criar Adão e Eva, tinha a intenção de integrar a família humana à família celestial. Mas precisava, nesse momento, testá-los. E qual foi o teste que Deus, então, colocou no Éden para provar Adão e Eva? Um teste de obediência. Ele colocou uma árvore e disse para Adão e Eva, não comam dessa árvore, porque se vocês comerem dessa árvore, vocês irão morrer. Lúcifer, que havia sido expulso do céu, veio parar no nosso planeta. Por que Deus permitiu que Lúcifer viesse até esse planeta? Porque era uma forma que Deus iria usar para testar também Adão e Eva. Vamos então para o livro de Gênesis e vemos que relato interessante. Capítulo 2 de Gênesis, versículos 15 a 17. O primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 2, versículos 15 a 17. Você que está em casa nos acompanhando, por favor, abra sua Bíblia também. Gênesis capítulo 2, versos 15 a 17. Aqui nós temos o teste divino para Adão e Eva. O texto diz assim: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e à mulher e os colocou no jardim do Éden para os cultivar e os guardar. E o Senhor lhes deu esta ordem. Qual foi a ordem? De toda a árvore do jardim comerás o quê? Livremente. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Havia uma árvore no jardim chamada árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus disse para Adão e Eva, dessa vocês não comam. Se vocês comerem, vocês irão morrer. Era um teste. Satanás se aproximou de Adão e Eva. Vamos ver o texto? Capítulo 3, versículos 4 a 6. Gênesis 3, 4 a 6. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Lúcifer se disfarçou de uma serpente. A serpente era uma criação de Deus. Aqui nós temos o primeiro caso médium da Bíblia. Lúcifer se encarnou na serpente e começou a conversar com Eva. E disse para Eva, o que Deus disse para você? Que você não deve comer? Não, você pode comer. Sabe por quê? Se você comer, os seus olhos se abrirão e você será conhecedora como Deus. Quem sabe ele tem até usado o exemplo dele. Olha que eu estou aqui conversando com você. Eu participei também desse fruto, ele me deu sabedoria. Você pode participar. E Eva comeu. E foi assim que o pecado entrou na história humana. Quando o pecado ganha espaço no planeta Terra, a primeira consequência que ele trouxe foi a morte. Porque Deus disse assim, certamente morrerás. A partir desse momento, todas as tragédias, as mazelas que o ser humano enfrenta é consequência do pecado. Não era assim no plano original de Deus.
Uma dúvida. Você falou agora aí sobre que o Lúcifer, né, encarnou numa serpente e tal. Essas pessoas que dizem que recebem entidades, enfim, vou utilizar, não sei, sou leiga nisso. Ouvem, escutam, umas dizem que escutam Deus, ou escutam outras almas, espíritos, não sei. Como o senhor explica isso? Bom, nós vamos ter um tema que vamos tocar com mais detalhes nisso, mas superficialmente poderíamos dizer o seguinte. Seria o mesmo exemplo do mal? Sim, os anjos do mal, essa terça parte que o diabo arrastou em sua rebelião, eles podem, se a pessoa der abertura, permitir usar a pessoa. Eles podem. Eles podem também personificar alguém que já morreu e aparecer como se fosse aquela pessoa e se comunicar com quem está vivo. Mas nós iremos aprender aqui no programa de que quem morre não pode voltar para se comunicar com os vivos. Então quem é que aparece ali? Um desses anjos. Então, se a pessoa permite, o diabo pode sim, ou os anjos dele, falar através da pessoa. Vamos avançar um pouco mais em nosso estudo e vamos entender agora as tragédias, as consequências que o pecado trouxe ao coração humano. Quando é que nós nos tornamos pecadores? Vamos abrir a Bíblia no Salmo 51, verso 5. Salmo 51, versículo 5, na página 400 do Velho Testamento. Você que está em casa, nós estamos dando aqui uma paginação para os nossos amigos no auditório, mas nós não sabemos a paginação da sua Bíblia, mas vamos ler Salmo 51, verso 5. Assim escreveu o salmista: Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Isso quer dizer o quê? O nascer na iniquidade quer dizer que nós já nascemos com a tendência para pecar. Adão e Eva, quando saíram das mãos de Deus, eles não tinham tendência para pecar. Mas quando eles obedecem à voz da serpente, desobedecem a Deus e pecam, esse pecado passa a fazer parte da natureza de Adão e Eva. E todos os seus descendentes já nascem com a tendência para o pecado. Então nós, quando nascemos, já nascemos com tendência para o mal, com tendência para o pecado. Nós chamamos isso, e a Bíblia chama isso, de natureza pecaminosa, tendência para o pecado. O apóstolo Paulo, em Romanos, capítulo 3, capítulo 5, capítulo 8, vai tratar muito bem desse assunto. Ele vai dizer que nós temos uma força interior que nos leva para o mal. Nós veremos isso com mais detalhes daqui a alguns estudos. Pastor, sim. É por isso que às vezes a gente tem a impressão de que, mesmo sem fazer escolhas conscientes, é como se a gente fosse arrastado para fazer coisas que a gente não quer fazer, que a gente sabe que é errado, e muitas vezes a gente só se dá conta de que fez uma coisa errada depois que já fez. Isso é uma grande verdade. Porque nós nascemos em pecado, a tendência natural nossa e o normal é praticar o mal. Quando é que uma pessoa deixa de praticar o mal e passa a praticar o bem? É quando ele permite que Deus implante nele uma nova natureza, que nós chamamos de natureza espiritual. Quando alguém abre o seu coração a Deus, ao Espírito Santo, e permite que ele influencie sua vida, quando alguém começa a entrar em contato com a palavra de Deus e viver os princípios que esse livro ensina, Deus implanta no seu coração um novo sentimento, uma nova natureza. A partir desse momento, as duas naturezas começam a brigar. Antes de alguém entregar-se a Cristo, de aceitar servir a Deus, ele só tem uma natureza, a natureza carnal, a tendenciosa para o pecado. Não há muito conflito. Há algum tipo de conflito, mas não um conflito espiritual intenso, a não ser aquele que Deus provoca nele, até que ele aceita a oferta divina. E quando esse alguém aceita a oferta divina, a natureza espiritual vem para reinar no ser humano. Agora as duas naturezas brigam. Qual que vai vencer? A que for mais alimentada. A que o alimentar mais. E nós estamos aqui alimentando a natureza espiritual, porque estamos estudando a Bíblia. Então, pastor, o senhor está dizendo que
se a gente alimenta a nossa natureza espiritual, ela vai prevalecer sobre a natureza pecaminosa. Mas a gente até já conversou sobre isso aqui em outras semanas, né, Júnior? Quando Pedro, por exemplo, Pedro esteve com Jesus durante todo o seu ministério. E no mesmo diálogo, numa mesma ocasião, Pedro falou uma coisa que foi muito bonito, querendo defender Jesus. E em seguida ele já fala para Jesus que ele não deixaria que Jesus fosse morto. E aí então Jesus fala mais ou menos assim, cala a boca, Satanás, alguma coisa assim. Então quer dizer que mesmo uma pessoa que tem alimentado a sua natureza espiritual, ela pode, em algum momento, ser alvo de um ataque tão forte da natureza pecaminosa que ela venha a pecar? Exatamente. Essa é uma possibilidade. Por isso que nós vamos ter essa natureza carnal, pecaminosa. Ela vai nos acompanhar em toda a nossa vida até que Jesus volte. No momento, nós temos duas naturezas. E a segurança nossa está em se agarrar aos braços do Pai, aos braços de Jesus. É a nossa única segurança. Se por um momento nós saltarmos, por mais tempo que nós temos vivido na presença de Deus, a tendência é fazer o mal. Essa é a realidade do ser humano. O mal trouxe essa realidade. Eu queria que você pensasse bem. Abra sua Bíblia em Gênesis. Vamos para algo muito interessante, que nós vamos compreender melhor essa consequência do mal na natureza humana. Em Gênesis, no capítulo 3, olhe para o versículo 22. Gênesis 3, 22. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Eis que o homem se tornou como um de nós. Essa não é uma boa tradução. O hebraico original quer dizer o seguinte: eis que o homem era como um de nós. O homem não se tornou. Por que essa não é uma boa tradução? Porque nós já vimos aqui, em outro estudo, e você pode voltar uma página da Bíblia aí, no capítulo 1 de Gênesis, versículo 26, Deus diz assim: façamos o homem à nossa imagem. Então nós fomos criados iguais a quem? A Deus. O que acontece quando entra o pecado no mundo? Nós nos tornamos semelhantes a quem depois do pecado? A Satanás. Você quer ver algo muito interessante? Olhe para o capítulo 3, versículo 1 de Gênesis. Diz aí da serpente, mas a serpente, qual é o adjetivo que é usado para serpente nesse versículo 1? Sagaz, a mais sagaz de todos os animais. A serpente era um animal sagaz, certo? A palavra hebraica aqui para sagaz é a palavra arum. E ela só vai aparecer aqui nesse capítulo mais uma vez. Olhe para o versículo 10 do capítulo 3 de Gênesis. Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me... Você sabe qual é a palavra hebraica para nu aqui? Arumim. É a mesma raiz de arum. A serpente, diz a Bíblia, era mais sagaz. O homem, quando peca, ele percebe que ele estava arumim. Ele estava nu. Ele estava sagaz, como a serpente. Então nós que fomos criados iguais a Deus, imagem e semelhança, após o pecado, pela natureza pecaminosa que em nós passou a habitar, ficamos semelhantes a quem? A Satanás. E qual é o propósito de Deus agora? Qual é o plano que Deus estabeleceu? É trazer o ser humano de novo à semelhança divina. Então Deus trabalha dioturnamente para que os seres humanos deixem de ser semelhantes a Satanás na prática da maldade, nos homicídios, nos adultérios, nas falsidades, e se tornem semelhantes a Deus no amor, na bondade, na paciência. E sabe o que é que transforma o ser humano de um pecador em uma pessoa santa, em um semelhante ao diabo e um semelhante a Deus? É a ação do Espírito Santo.
E a ação do Espírito Santo, ela ocorre principalmente quando nós estamos em contato com a Bíblia, a Palavra de Deus. Você que está nos assistindo em casa, você entende o valor desse livro e a importância do contato com a Palavra de Deus? Porque quando nós estamos em contato com esse livro sagrado, o Espírito Santo trabalha no nosso coração para nos fazer pessoas melhores, pessoas semelhantes a Deus. Essa melhora, essa transformação, Jati, ela transcende religião. Nós não estamos falando aqui de religião. Transcende a religião. Deus não está preocupado com essa denominação, com aquela denominação. Deus está preocupado com a regeneração do coração humano. Deus está preocupado em que nós sejamos iguais a Ele, como éramos no princípio, porque nós não somos felizes assim. Então todas as tragédias, as mazelas que nós enfrentamos, meu amigo Júnior perdeu há poucos dias, não foi, Júnior? Uma pessoa querida na sua família. Essas tragédias, elas acontecem não é porque Deus quer. Deus nunca quer o mal. Mas sabe que o diabo provoca todo o mal. Mas as coisas vão se reverter, porque Deus tem um plano, mesmo para a morte. Nós iremos aprender que Deus tem um plano mesmo para a morte. Não importa a tragédia que você se envolveu, não importa o momento difícil que você esteja passando, Deus tem um plano. E a maldade que o pecado semeou, ela vai ser corrigida. O pecado teve origem no céu, e no céu ele será resolvido. Por isso, você que está nos assistindo, se você está passando por um momento muito difícil, se você passou por uma tragédia, se você se perguntou onde estava Deus quando as coisas vão mal, Ele estava aí do seu lado. Ele sempre esteve aí. Sabe por quê? Porque Ele te ama. Ele tem um plano para você. E eu queria que agora você entendesse isso e aceitasse. Eu queria convidar também vocês a orar comigo e entender que os planos de Deus são melhores. E no final da história nós iremos compreender de que Deus tinha razão e o diabo estava errado. Feche os seus olhos. Vamos orar. Pai Santo, muito obrigado porque a Tua palavra nos ensina de que o mal um dia surgiu no coração de um anjo perfeito e chegou ao nosso planeta. As mazelas, as misérias, as tragédias que hoje enfrentamos são consequências desse mal e desse pecado. Ajuda-nos a termos a esperança de que um dia o Senhor vai corrigir todas as coisas. Essa é a Tua promessa. Muito obrigado porque o Senhor nos promete de que o sofrimento um dia terá fim, as lágrimas serão enxugadas e a paz edênica voltará a reinar nesse planeta. Por isso nós te louvamos nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Como Deus fará nova todas as coisas? O que fará Deus para reverter o quadro do mal que reina em nosso planeta? Como Deus salva o ser humano do seu estado de pecaminosidade? Esse será o tema do nosso próximo encontro. Se prepare. Até lá e que Deus te abençoe ricamente. Hoje vamos conhecer uma história fascinante de alguém que por muitos anos esteve vivendo um momento diferente da sua vida. Mas a despeito da fama, do glamour, de tudo que encontrou, ela não sentia paz de espírito. Até o momento que ela teve contato com a Bíblia, com a Palavra de Deus e algo começou a mudar. Ana, muito obrigado por ter aceito o convite de estar conosco nessa noite e partilhar um pouquinho da sua história. Eu que agradeço. Obrigada pela oportunidade. Vocês são quantas pessoas na família, Ana? Somos 5 irmãos, 5 filhos. 5 filhos. Você é a única mulher? Não, somos 2 mulheres e 3 homens. 2 mulheres e 3 homens. Lembra desse vestido? Eu lembro muito pouco, viu, na verdade. 5 aninhos. Mas a minha casa sempre foi muito feliz, muito alegre, assim, porque meu pai é um grande músico, meus irmãos, meus tios, meu avô tocava muito, então sempre foi um ambiente de festa, assim. Final de semana era muita música, muita música. Então é de família essa paixão tua pela música? Ah, com certeza, é genético. Aqui vocês estavam quantos anos? Aí eu devia ter uns 20
20 anos por aí, mais ou menos. Você começou muito cedo uma carreira internacional, né? Aqui você está no Japão, participando de um show. Isso. Eu comecei minha carreira mesmo fora do Brasil. Fui convidada por um grande músico, Paquito de Rivera, que é um saxofonista de jazz, a cantar com ele num festival de jazz na Finlândia, em Helsinki. Okay. E aí ficamos lá uma semana e ali fizemos 4 shows com, nossa, um teatro maravilhoso, com muito público e tudo. E aquele momento assim foi onde começou mesmo a minha carreira, a minha vida a se abrir para o êxito, né? Então, naquela noite, eu fui convidada já para fazer entrevistas em rádio, em televisão, essas coisas. E voltando para Nova York, porque o Paquito era de Nova York, eu ainda morava no Brasil, ele me convidou para fazer parte de um show com ele no Carnegie Hall, em Nova York. E num festival de jazz também. E ali é onde começou a acontecer tudo, né? Eu fui, aí o teatro lotado, a gente tocando e brincando, improvisando. Então, assim, o teatro veio abaixo, né? Aqui nós temos um outdoor de um show que você fez em Bangkok. E depois eu acho, não sei se é o próximo, que você está também no Japão. Taiwan e também no Japão, você teve um show que a gente viu. Essa parte oriental, como funciona a música, a bossa nova, o jazz, tem entrada nesses países orientais? Fantástico. Nossa, eles amam a música brasileira, amam bossa nova, eles amam. E todos os países, assim, eu tive em Singapura, né, Taiwan, Tailândia, Japão, eles ficam fascinados com a música brasileira. Mesmo os Estados Unidos, que tem uma música, né, tão difundida, tão boa, mas eles amam e respeitam demais o músico brasileiro, o compositor brasileiro. Aqui na Bélgica, o Viva Brasil de 92. Esse Viva Brasil é tipo um projeto, o Brazilian Day em Nova York, parecido? Mais ou menos, Eles chamam vários artistas brasileiros e fazem um concerto, mas que dura mais ou menos uma semana, né? Cada dia são 2, 3 artistas apresentando. Aí são os CDs que eu gravei em Nova York. Você gravou 9 CDs fora, é isso? Isso. E no Brasil, 2? 2 CDs. Eu assisti um vídeo onde o Tom Jobim está ao piano e você está na voz com ele. Foi esse ensaio de Nova York? Essa foi a gravação que eu fiz com ele no estúdio de Nova York. Ok. E Roberto Carlos, como é que foi o seu encontro com ele? Roberto Carlos eu tive, não foi tanta amizade como eu tive com o Tom. Eu o encontrei algumas vezes, mesmo em Los Angeles, na época eu morei lá também, e depois aqui no Rio, quando eu morava no Rio de Janeiro também. Vocês estão percebendo como que uma pessoa pode ir longe, né, em vários ramos da vida, em várias áreas, né? Ana passou por tudo isso. Agora, Ana, isso tudo, esse glamour, essas viagens internacionais, os shows, você me contou há pouco de que isso não preenchia um vazio que você tinha na alma. Nem um pouco. O que você vivia nesses momentos? Eu vivia um conflito muito grande, né? E eu me cobrava muito, porque na verdade eu estava tendo, né, o sucesso que eu sempre quis, mas ao mesmo tempo eu tinha um vazio muito grande no meu coração, sentia uma solidão, uma tristeza, e eu ficava me culpando, achando que eu era muito insatisfeita, porque como que eu tenho as coisas e nunca eu fico satisfeita, eu nunca fico feliz com essas coisas. Então eu tinha esse conflito, né? Embora viajasse muito, hotéis maravilhosos, lugares tudo bacana, mas eu tinha um vazio. E eu busquei em muitos lugares, assim. Fui em várias religiões, seitas, centros, várias coisas, de fazer mapa astral, essas coisas todas. E cada lugar que eu ia, eu fazia várias perguntas, mas sempre ficava coisa no ar, eu nunca me sentia feliz. E eu agradeço a Deus porque um dia Ele me achou. Como é que foi esse momento da virada, né? Você está envolvida nesse mundo, né? Nesse glamour, viagens, tudo mais, mas o vazio continua, então houve um momento que você repensou sua vida e encontrou uma saída. Como é que foi isso? Eu voltei a morar no Brasil, vim morar em São Paulo uma época, e aí conheci meu esposo num grupo de terapia, e ali começamos a namorar, né, tal, e até nesse meio tempo nós procurávamos juntos, né, alguma coisa. E a gente estava sempre
buscando em lugares, eu encontrava amigos, eu fui em tal lugar, puxa, lá é tão bacana, e estava eu lá. Então, eu fui realmente em muitos lugares. E aí um dia um amigo dele foi nos visitar, e esse amigo era uma pessoa diferente. Quando ele chegou em casa, eu senti que ele era uma pessoa diferente. E aí, conversando, ele falou da Bíblia, eu já achei que, falei, nossa, é crente. E já fiquei meio assim, né, meio atrás, assim. Mas achei ele tão bacana, uma pessoa tão dócil, tão diferente. Aí ele falou, olha, minha irmã tem um grupo de estudos aqui em São Paulo, estudo bíblico. Eu falei, muito obrigada, mas, né. Aí ele levou a irmã dele em casa, a Aline e o Gilson, levou os dois em casa, eu achei tão bacana. Falei, nossa, então acho que eu vou nesse estudo aí para ver como é que é, né? Okay. Já fiz tanta coisa, mas uma coisa que, quem sabe, né? Eu vou encontrar alguma... E chegando lá, ele me apresentou um amigo, que é o João Paulo, e ele falou, olha, esse rapaz vai te falar tudo o que você quer saber. Eu falei, tá bom. Aí sentamos, ainda falei tá bom assim, meio... Desconfiada. Desconfiada, né? Tá bom, vamos ver, né? E aí eu sentei e comecei a perguntar. Mas eu metralhei, coitado. Aquela noite eu metralhei o João Paulo de perguntas. E eu comecei a conhecer Jesus Cristo. Eu não conhecia, eu ouvi falar de Deus, mas Jesus eu não conhecia. E o instrumento para você chegar a esse conhecimento agora perfeito, um conhecimento inteligente, foi a Bíblia. Com absoluta certeza. Aquela noite foi um marco na minha vida. Aquela noite eu comecei a conhecer Jesus. E Jesus foi entrando na minha vida assim aos poucos no meu coração, como se fosse uma luz mesmo, uma luz que ela vinha entrando e ia cada vez mais clareando, sabe, a minha vida, a minha mente, o meu coração, e foi tomando um rumo, uma coisa, mas fora de... Eu nunca tinha vivido aquilo. Eu fiquei maravilhada, eu fiquei apaixonada aquela noite. E eu comecei a contar os minutos para chegar na semana seguinte, para poder estudar mais, para saber como é que era, né, quem era, por quê. E ali eu comecei, então, esse estudo bíblico. E hoje eu vejo assim, né, quando Jesus fala, conhecereis a verdade vos libertará. Eu sou fruto dessa verdade que eu conheci e eu realmente me libertei. Da escuridão, das trevas e do coração vazio. Quanto tempo se passou desde esse primeiro momento, esse estudo com o João Paulo, né, até esse momento que você toma essa decisão aqui? 2005, você tomou a decisão de ser batizado. Esse foi o dia mais importante da minha vida, mais que o nascimento dos meus filhos. Porque foi o dia que eu escolhi, eu decidi andar com Jesus, eu decidi que eu iria morar com Ele na eternidade, no céu. Esse dia para mim foi o dia mais importante da minha vida. Eu chorei muito, porque foi uma entrega assim, sabe? Eu saí de lá realmente uma outra pessoa. E aí as pessoas às vezes perguntam, mas como é que você sabe que é verdade? É tão simples saber que é verdade, porque foi a única vez na minha vida que eu senti paz. Então, é a verdade. Quando você encontra a verdade, te dá paz, né? Em qualquer situação da tua vida que você encontra a verdade, né, alguma coisa que você está buscando, sei lá, ou até alguma coisa que você achou, né, que você perdeu e depois achou, não te traz paz? Puxa, achei, que alívio. Só que essa é uma verdade muito mais complexa. Essa verdade é que decide a tua vida, né, né, o que vai acontecer com você quando você morrer, ou, enfim, mesmo que você não morra, você sabe que Jesus volta e vem te buscar e você vai ter uma vida sem dor, sem sofrimento, sem nada. Isso para mim foi tudo de maravilhoso na minha vida. E eu quero compartilhar isso, quero contar para as pessoas. É bom quando a gente descobre, né, uma coisa que faz bem para a gente, que a gente sabe que é o único caminho, né? Então a gente quer falar para todo mundo. Hoje eu tenho uma vida bem mais simplificada, mas eu nunca fui tão feliz como hoje. Eu quero, assim, convidar vocês para realmente a mergulhar nessa carta de amor que Deus nos deixou. Mergulhar fundo, porque é aí que está a verdade, é aí que está a paz, é aí que está a vida eterna. No próximo sábado... Algumas pessoas defendem que nós somos salvos pelas obras,
pelas boas ações, pelas coisas boas que nós praticamos. E eu gostaria de saber se, de fato, nós somos salvos pelas obras, pela boa pessoa que nós somos, pelo bom caráter, ou nós somos salvos pela graça e pela misericórdia de Deus.